Nós estamos vivendo realmente um tempo em que, como agentes de Cristo Jesus, com o poder do Evangelho nas mãos, nós, discípulos de Cristo, não podemos omitir a fala de libertação que nos foi dada. Entende? Porque esse acontecido, esse ocorrido, conforme o nosso irmão Rafael retratou agora há pouco, ele mostra que a raça humana não vive como uma raça única. Não nos vemos como semelhantes. Na maior parte das vezes nos vemos como concorrentes. Isso é alvo da denúncia mais séria que a igreja pode fazer. Colossenses 3, versículo 11, diz que não existem mais gregos, judeus, bárbaros, ou seja, nós podemos estender, não existem negros, não existe distinção de raça. Cristo é tudo em todos. O nosso anúncio é o anúncio de que Cristo coloca toda a humanidade no mesmo patamar. E quando a própria humanidade procura meios de alternar a altura desse patamar, colocando pessoas acima de outras, os cristãos precisam ter a voz da denúncia. Na nossa comunidade, a gente sabe que a questão do racismo, ela nunca teve algum evento grave, nós nunca passamos por algo grave, exposto a todos. Ao contrário, nós somos uma comunidade onde todos têm voz, mas é tempo, esse é um tempo muito sério em que nós precisamos, mesmo sendo uma comunidade que dá espaço a todos, nós precisamos colocar isso em evidência. A figura do negro, a figura feminina, é tempo de nós mostrarmos, de evidenciarmos que a nossa fé nos faz acolher a todos e nos faz viver as relações todas pela mesma intensidade de valor. Esse é o poder do Evangelho em nós. O poder que faz a gente ser igreja, uma igreja que se responsabiliza em colocar à vista de todos que Jesus vem trazer libertação, que aos pés da cruz tem espaço igual para todo mundo se olha por igual. Isso vem assim ao encontro do que nós temos trabalhado no texto da carta aos Efésios. Porque agora, a partir do capítulo 4, Paulo começa a tratar de questões práticas. Você lembra que na semana passada nós vimos que do capítulo 1 a 3, o apóstolo ele fundamenta a sua doutrina, ele estabelece os pilares da teoria teológica que ele está apresentando, e nos capítulos de 4 a 6 ele nos mostra como que aquela teoria se torna aplicável. E justo no capítulo 4, Paulo começa a trabalhar o fundamento da unidade na prática. Isso vem ao encontro de maneira muito pertinente com esse momento mundial, global que nós estamos vivendo. Então nós vamos ler aqui o capítulo 4, do versículo 1 ao 6, e que em nome de Jesus o seu coração esteja fertilizado para receber a semente da palavra. Que você tenha certeza que a palavra lançada aqui é a palavra que vem de Deus, não são vozes humanas. É a exposição do que o Senhor nos deixou na sua santa e fiel palavra. É nisso que cremos. E é dessa forma que nós conduzimos o chamado que o Senhor nos deu de colocar a sua palavra na vitrine do coração. E dessa forma nos preencher de toda a revelação que vem do seu Espírito agindo em nós, sobre nós e também através de nós. Efésios 4, de 1 a 6.
Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então agora nós estamos diante de uma aplicação prática do apóstolo. E aqui ele começa a falar da unidade. Isso precisa ficar claro na nossa mente e é muito importante perceber que no momento em que o apóstolo Paulo vai falar das questões práticas da vida, ele coloca a unidade como o portal de abertura. Porque todo o resto, meu irmão, tudo o que você for fazer na sua vida, se não nascer de uma convicção de unidade, não vai revelar a essência de Deus em você, e aí no final das contas você e eu estaremos perdendo tempo. Tudo que a gente faz que não nasceu de Deus e que não revela o caráter de Cristo é uma perda de tempo na vida. São minutos e minutos jogados fora. E Paulo começa a tratar a unidade porque a unidade é a expressão que nós seres humanos temos de Deus. Porque pensa só, o que nos faz diferentes de todo o restante dos animais e da criação? Nós carregamos a imagem de Deus, não é? Nós somos os únicos seres para quem Deus dirigiu a palavra dizendo: esses são imagem e semelhança de nós. Para nenhum outro ser, Deus disse que seriam a expressão da imagem de Deus. Só para seres humanos. Aí você pode perguntar, mas em que nós temos a imagem e a semelhança de Deus? O que faz de nós diferentes dos outros seres criados? Que faz com que nós carreguemos a imagem de Deus e eles não? Alguém pode dizer, é porque nós temos inteligência, pensamos. Bom, mas nós sabemos que existem outros seres que pensam. Existem animais com profunda inteligência. Mas alguém pode dizer, não, mas é uma inteligência que faz da gente responsáveis moralmente. Moralmente responsáveis, ou seja, nós temos consciência. E por termos uma consciência, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Por isso a gente pode ser preso, por isso existe lei, porque nós somos moralmente responsáveis. Então essa responsabilidade moral de fazer o bem, de fazer o certo, nos diferencia. Mas aí nós sabemos que existem anjos. E os anjos também são moralmente responsáveis. Afinal de contas, quando Satanás foi expulso do céu com os demônios, eles foram expulsos por conta de uma escolha própria. Eles não foram empurrados do céu, eles foram caídos, eles caíram. A deturpação no ser de Satanás, de Lúcifer, fez com que ele arrastasse outros anjos que se tornariam demônios. Portanto, eles têm a responsabilidade moral pelos seus atos, também como nós. Então, onde é que está o ponto que nos diferencia? É que, guardadas as devidas proporções, eu e você somos os únicos seres no universo capazes de experimentar o segredo da Trindade, onde mais de um é um só. O Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo,
Não são três deuses, não são três pessoas. É o Pai, Filho e Espírito Santo que formam um único Deus. Essa é a imagem que nós carregamos, a capacidade de nos relacionarmos na medida em que, quando estamos unidos, somos mais de um. Mas continuamos carregando a unidade. Como um cacho de uva, é um cacho, mas ele só é um cacho porque ele tem muitas uvas. Nós somos os únicos que conseguimos experimentar o poder da unidade, da capacidade de nos vermos como semelhantes, como iguais, a capacidade de produzir a partir do encontro ações sobrenaturais e milagrosas que atingem todas as pessoas em redor. Nós somos os únicos que conseguem conhecer o poder da unidade. E é esse poder que Paulo começa a descrever aqui para nós. Ou seja, meus irmãos, quando nós falamos da unidade que vem do poder de Deus em nós, nós não estamos falando de um fenômeno religioso que nos conecta porque concordamos com as mesmas doutrinas. Isso não é um fenômeno religioso, isso é a recuperação de uma raça. Deus não está promovendo fenômenos religiosos para que aqueles que concordam com as mesmas doutrinas possam se unir. Deus está recuperando a raça humana. Quer dizer que o Senhor conta conosco para nós fazermos uma revelação da expressão humana que é tocada pelo divino. Quando a nossa humanidade é tocada por Deus, nós somos incentivados, somos impulsionados ao encontro relacional uns com os outros. E esse encontro de igualdade é que recupera a raça, que vai percebendo que só existe significado na vida no encontro com Cristo Jesus, o Senhor. Essa é a verdade que transforma, liberta e refaz qualquer condição humana, por mais deplorável que ela seja. Quer dizer, irmãos, que o Evangelho não se resume apenas em saber novas doutrinas, mas o poder do Evangelho, ele habita na nossa capacidade de sabermos conectar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente chama de doutrina, as verdades bíblicas, as verdades trazidas pela consciência da fé em Deus, conectar essas verdades à nossa forma de vida e a todas as demandas humanas que nos rodeiam. Por isso que as lutas por justiça, por desigualdade, não são pautas ideológicas de A ou B. É uma ação de Deus na história. Por isso que Tiago fala que a religião que Deus quer é o cuidado com a viúva e com o órfão. Porque a expressão doutrinária, ela só ganha sentido e relevância no trabalho e no cuidado com o menos favorecido. Isso é a Bíblia que está falando. E se a gente pensa lá em Filipenses capítulo 1, versículo 27, o apóstolo Paulo fala assim: vivam de maneira digna do Evangelho. E se você tiver uma Bíblia NVI, com a versão NVI, nova versão internacional, a versão NVI de Filipenses 1, 27 fala assim: desenvolvam a sua cidadania de modo digno do Evangelho. Porque a palavra usada em Filipenses aqui para viver é politeumai, de polis, de cidade. Vivam de modo digno do Evangelho. Essa palavra politeumai, ela quer dizer alguém que exerce a sua cidadania, alguém que vive como um cidadão. Então a palavra está dizendo: exerçam a cidadania de vocês, sejam cidadãos
pensem as políticas públicas, pensem as demandas sociais de maneira digna do Evangelho. O Evangelho não se dissocia da vida humana em todas as suas esferas. A fé em Deus não é uma bolha religiosa que não se conecta com a dor e a desgraça que me rodeia. Não é um conjunto de saberes religiosos que eu acumulo, não é uma quantidade de versículos que eu memorizo, mas é uma vida que eu entrego e que eu dou no sentido de recuperar aquilo que tem sido motivo de desordem, de sofrimento, de dor e de abandono na vida de alguém. Esse é o poder do Evangelho agindo em nós. Essa responsabilidade focada na cidadania. Irmãos, em nome de Jesus, eu me sinto compelido pelo Espírito Santo de falar isso que eu tenho falado agora. Porque nós estamos vivendo essa época em que parece que tudo precisa ter um atrelamento político, talvez. Né? Nós sabemos, estamos num momento, a palavra da moda é polarizado, enfim, e parece que tudo que a gente faz, tudo que alguém escreve, a gente fica buscando entrelinhas, fica buscando motivos para dizer, esse aqui parece que ele concorda mais com aquele lado, enquanto eu concordo com o lado de cá, aquele ali parece que concorda mais com isso. Então, qualquer coisa que alguém fale ou faça, a gente está sempre tentando categorizar nessa dicotomia maldita entre lado de cá e lado de lá. Então, se alguém faz algo que se relaciona com o lado de lá, ela não pode simplesmente ter uma opinião específica sobre aquilo. Ela tem que ser inteiramente jogada no balde do lado de lá enquanto eu estou do lado de cá. As pessoas têm feito isso. Nós cristãos temos feito isso. E esse é o pior cenário possível. Porque, por exemplo, nessa situação atual, a gente não tem como não mencionar essa situação do que aconteceu com o George Floyd, que enfim, nos Estados Unidos. Eu vi, ninguém me falou, gente que eu conheço, que veio conversar comigo, não quis apoiar a causa, não quer dizer que seja racista, mas não quis ter uma palavra de combate, uma palavra de denúncia. Ou seja, não quis fazer uma postagem, não que seja obrigado a postar, claro, mas deliberadamente não quis fazer uma expressão pública contra atos racistas. Por quê? Porque entende que essa pauta é uma pauta de um lado político específico. E se ele fala algo em relação ao racismo, vão fazer a leitura de que ele concorda com aquela opinião política daquele lado. Olha só, irmãos. Então, eu conheço cristão que deixou de fazer uma denúncia séria sobre a opressão e a desclassificação racial, preconceito, porque preferiu não ser confundido com as pessoas de determinada opção política que falam disso também. Irmãos, é porque o que acontece é que nós colocamos ideologias no mesmo patamar do Evangelho. Aí acabou tudo, irmão. Acabou para mim, acabou para você. Quando a gente faz isso aqui, acabou. Acabou. Aí as nossas redes sociais vão estar totalmente preenchidas das nossas escolhas ideológicas e não de palavras de poder que venham da revelação bíblica e da ação do Espírito Santo em nós. Se a gente coloca qualquer pensamento humano ideológico no valor do Evangelho,
Por mais que tenha gente que diga, não, o evangelho, claro que é mais importante, mas na ação, na vida vivida, não é. Não dá o mesmo grau de importância que fala que tem. Na verdade, equaliza tudo. E aí é que a gente começa a se perder. Porque mesmo o evangelho colocando a gente nessa condição de agentes de libertação de quem é oprimido, se um determinado pensamento A ou pensamento B fala disso também e eu não concordo com ele, então eu não vou falar para não ser confundido. Nós vamos perdendo a consciência da responsabilidade que Deus nos deu de mudar a história. Porque o poder do evangelho, ele tem que ser avassalador na nossa cidadania, na nossa maneira de ser e viver. Irmãos e irmãs queridos, esse é o tempo em que nós precisamos nos render ao poder do evangelho e colocá-lo como a única referência da nossa vida. Esse é o tempo em arrependimento de nós dizermos, Senhor, nos perdoe por todas as outras formas de pensamento que nós colocamos no mesmo patamar de importância do evangelho de Cristo Jesus. Nos perdoe. Porque aí a gente vai vendo algo fabuloso a partir do versículo 3. Paulo fala no versículo 3: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui, meu irmão, unidade não é algo que você e eu temos o poder de criar. Unidade é algo que nós temos o dever de preservar. A Bíblia nos diz que a unidade é algo que nós devemos preservar, não é algo que nós temos que tentar criar. Ou seja, é uma nova consciência que eu recebo de Deus e que eu vou nutrindo, que eu vou germinando e que eu vou fazendo crescer e aumentar. Essa consciência transformada vai aumentando. E aí eu vou percebendo que essa unidade entre você e eu não é algo que eu tenho que tentar criar. Ou seja, eu não tenho que tentar encontrar em você pontos que eu concordo. E você não tem que tentar encontrar em mim pontos que você concorde para dizer vale a pena eu ser um com ele, vale a pena eu ser um com ela. Porque nós já recebemos uma referência única que faz valer a pena qualquer encontro. A referência de que Cristo Jesus veio ao mundo recuperar homens e mulheres, atraí-los para Deus e refazer a história de cada um deles pelo perdão oferecido na cruz e pela ação da ressurreição que desfaz toda a ação de morte de mim e de você e nos coloca diante da vida com esperança e glória em nome de Jesus. Essa referência é a referência que nos coloca na linha da preservação da unidade. Eu preservo a unidade com você porque eu vejo o que o Espírito Santo pode fazer em você. Não porque eu procuro em você as coisas que eu concordo. Porque a gente quer criar a unidade a partir das semelhanças. A unidade se preserva a partir do arrependimento que eu e você podemos ter por causa do perdão que eu e você podemos partilhar do mesmo Deus, do mesmo Cristo. E a única maneira de preservarmos a unidade é como? Pelo vínculo da paz. Preservem a unidade pelo vínculo da paz. Agora é o que nós temos visto e temos falado aqui. Infelizmente, tem muitos irmãos e irmãs que preferem preservar suas opiniões do que preservar relações. Tem muitos irmãos se perdendo porque só conseguem preservar a si mesmo e as suas opiniões.
e não tenha a menor disposição em preservar o outro numa relação de afeto, de amor, não pelas semelhanças humanas e ideológicas de pensamento, de gosto, de escolhas, mas uma semelhança de resgate de Deus. Todos temos em comum que o mesmo Deus, o único Deus, veio nos resgatar e nos livrar da morte e das formas de viver a vida carregando pequenas mortes. O Senhor quer aniquilar as nossas pequenas mortes, os nossos lutos mal resolvidos emocionais. E vivemos uma vida de resgate e recuperação da humanidade que o Senhor planejou para nós. E aí no versículo 5, esse vínculo da paz, ele é descrito no versículo 4 e 5, mas no versículo 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quer dizer que essa unidade que vem do vínculo da paz, o que nos une é esse vínculo da paz. A preservação da unidade é essa intenção de estar em paz com você, comigo mesmo em Deus e com você em qualquer relação disponível. Agora, estar em paz, nos vincularmos pela paz, só é possível quando? Quando nós temos a consciência de que existe uma só referência para mim e para você. Existe um só Senhor, existe uma só fé, existe um só batismo. Um só. Essa expressão um só é a chave, irmãos. Se você encontra pessoas que pensam de maneira diferente, podemos pensar diferente em qualquer outro aspecto, mas naquilo que diz respeito à referência da nossa vida, do começo ao fim, aí a nossa referência tem que ser uma só. E essa referência é tão poderosa que ela supera as nossas diferenças. Diferença nenhuma pode superar e suprimir a ação dessa única referência que nós temos em Deus, de que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Senhor. E aí a pergunta que cabe para mim e para você agora é: quem tem sido o seu Senhor? Porque tem muita gente que tem como Senhor, no discurso, Deus, mas na prática, seu emprego, sua inclinação, suas ideologias, seus gostos, seu filho, sua família, tem outros senhores gerindo a sua vida, mesmo essa pessoa tendo na fala Deus como Senhor. Isso aqui é prático, irmãos. A Bíblia está nos chamando para revermos as nossas ações práticas, para além do nosso discurso. Um só Senhor. Responde para você mesmo agora e durante essa semana. Quem tem sido o seu Senhor? Quem tem movido suas ações? Quem tem te movido? Nós só podemos ter um Senhor, que nos vincula pelo perdão que Ele mesmo escolheu liberar para nós. Um só Senhor, uma só fé. E a fé, nós muitas vezes entendemos e aprendemos de um jeito errado do ponto de vista do ensino bíblico. Porque a gente acha que fé é aquela sensação que eu não sei descrever direito, que nasce de dentro de mim e que me faz ser capaz de mover a mão de Deus em meu favor. Então eu acho que quanto maior a minha fé, e tem muitos lugares, nós sabemos, que ensinam isso de maneira errada. Se você não tiver fé, Deus não vai fazer. E se Deus não fez, é porque você não teve fé. Irmãos, isso é mentira. A fé não é para mover o braço de Deus. A fé é um presente que nós recebemos para
percebermos a graça de Deus e o perdão de Cristo Jesus que nos salvou, que nos resgatou da nossa condição de natureza caída, pecaminosa. E esse presente, essa fé que nos traz a consciência de Deus, ela nos dá competência e capacidade de movermos o nosso braço e não de fazermos Deus se convencer de que ele tem que mover o braço dele. A fé é para mover você, não para mover Deus em favor de você. Como que a gente sabe disso? Qual que é o texto mais famoso que a gente conhece sobre fé? Hebreus capítulo 11. E ali em Hebreus capítulo 11, nós vemos uma lista de irmãos que pela fé fizeram. É o Abraão que pela fé obedece. É Noé que pela fé faz a arca. São irmãos e irmãos que pela fé fazem, pela fé operam, pela fé agem, pela fé se movimentam. A fé é para te movimentar e é para me movimentar. Um só Senhor, o único que é a referência de tudo que somos, pensamos e fazemos. Uma só fé, ou seja, um mesmo poder que nós temos de mover o nosso braço na direção daqueles que têm menos direitos e menos oportunidades, daqueles que são oprimidos, ou de você e eu numa relação simples de amizade, ou numa relação simples familiar, entre marido e mulher, entre pais e filhos, sermos capazes de mover o nosso braço, ao invés de fazermos todo o esforço de mover o braço do outro em favor dos direitos que eu acho que eu tenho que estão sendo debitados da minha conta. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Porque o batismo é essa expressão pública de que nós temos um Senhor e uma fé. O batismo é a declaração pública de que estamos todos unidos pelo mesmo ato perdoador de Deus. É a fala pública de que a nossa fé e o nosso conjunto doutrinário, ele mais do que criar uma religião, recria uma raça humana movida pelo poder recuperador de Deus, pelo Espírito Santo que vai movendo as pessoas, que vai convencendo do pecado, da justiça, do juízo e que vai reconstruindo relações perdidas, pensamentos deturpados, sentimentos feridos, tudo isso vai sendo refeito, reconstruído e uma nova humanidade surge e a igreja é o agente anunciador de que existe uma nova possibilidade de sermos sociedade. Existe um novo jeito de sermos conectados, vinculados uns aos outros. E esse jeito, esse poder do Evangelho está acima de qualquer outra construção ideológica humana. Louvado seja Deus por esse poder em nós. E aí o versículo 6 conclui dizendo que existe um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É uma referência de um Senhor, de uma fé, do único Deus, de um poder que me move na direção do seu coração, na direção da palavra de denúncia sobre aqueles que têm sofrido todo tipo de preconceito e desrespeito. Um batismo, uma expressão pública de que estamos unidos por essa mesma referência. E essa mesma referência, essa referência única é o Deus e Pai de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus que é sobre todos, que age por meio de todos e que está em todos. Deus é sobre todos, soberano. Age por meio de todos. É um Deus de transformação, que estabelece processos a partir da nossa vida. E é um Deus que está em todos. É um Deus que nos traz senso de identidade.
sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É a soberania de Deus que desenvolve processos em nós e que, por consequência, nos traz uma nova identidade de quem nós somos e nos faz ver a identidade de quem os outros são. Soberania de Deus desenvolve processos em mim e em você que vão gerar uma nova visão de mundo e da vida. Quer dizer que eu não vou mais me ver como antes, eu não vou mais te ver como antes. Por isso que a palavra diz que a ninguém mais conhecemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque essa identidade que nasce do toque soberano de Deus em nós e não das nossas próprias construções humanas. Assim, irmãos, quando eu penso na soberania de Deus, que estabelece processos em mim e que me faz ver a vida e me ver numa nova identidade e ver as pessoas numa nova identidade, dessa maneira eu conecto a minha vida ao chamado que eu recebi, ao chamado de poder oferecer voz de esperança para aqueles que estão perdidos nos seus medos. Esse é um tempo que o Senhor preparou para nós. Louvado seja o nome de Jesus por essa palavra, por nesse momento estarmos justamente nesse capítulo 4 e entendermos esses princípios tão poderosos. É tempo de nós repensarmos a nossa vida para além do nosso discurso. É tempo de nós vermos que tudo o que nos difere, nos diferencia, não pode ser mais forte do que aquilo que nos une. O sangue de Cristo. Que se eu não olhar para a soberania de Deus e não aceitar os processos que Ele quer desenvolver em mim, eu nunca vou ser capaz de entender a minha identidade em Deus, nem a sua identidade em Deus. Porque quando eu entendo a identidade que eu tenho e que você também recebeu, eu não vou poder ficar calado diante de ações de opressão, de preconceito. Por isso, em nome de Jesus, que seja um tempo transformador na nossa vida. Vamos orar. Senhor, te bendizemos por esse momento que o Senhor fala conosco. Pai, obrigado porque podemos nos refugiar nessa certeza de que a revelação e a luz que o Senhor traz ao nosso entendimento através da sua palavra, ela supera qualquer ideologia, qualquer construção humana, qualquer teoria mundana, limitada, não chega aos pés do que o Senhor nos legou na tua palavra e na comunhão que podemos desenvolver com o Senhor e receber em oração a tua voz e sermos moldados e mudados por ela. Senhor, nos perdoa pelas vezes em que fomos omissos diante da injustiça. Nos perdoa pelas vezes em que consideramos que o olhar de justiça, o olhar ao oprimido, o olhar social de recuperação humana, nos perdoa pelas vezes em que fizemos disso uma pauta política e deixamos de entender que o teu evangelho quer recuperar a raça humana e tratar de todas as demandas, de todas as lacunas de todas as pessoas. Nos faz, Senhor, igreja que tenha essa capacidade de ser agente de luz e de transformação no mundo, de ser agente de recuperação da raça humana, de ser agentes de propagação da esperança do Senhor sobre tudo e sobre todos. Obrigado, Pai, porque o Senhor está em nós, porque o Senhor age por meio de nós e porque nós estamos no Senhor. Tudo está em Ti, tudo é para Ti. Obrigado, Pai, porque pela Tua graça somos salvos. E obrigado porque isso não vem de forma alguma do nosso esforço pessoal. É um presente do Senhor. Queremos nos apegar a esse presente. Queremos Te bendizer, Te louvar, Te engrandecer. Dizer que só o Senhor reina e a glória é somente para Ti. Te bendizemos, Pai.
Obrigado por essa noite. E que o Senhor nos mantenha em paz, seguros, nessa semana que começa hoje. Que o Senhor nos guarde no meio dessa pandemia, que o Senhor guarde as nossas famílias e que o olhar de compaixão esteja presente nos nossos olhos e principalmente no nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe você, minha irmã, meu irmão, que você tenha uma semana rica na presença do Senhor. E lembrando que amanhã, segunda-feira, quarta e sexta, os cultos de intercessão, terça-feira, a programação para as crianças do IBB Kids e domingo que vem estaremos juntos aqui novamente. Uma ótima semana, na paz de Jesus. Que Deus te abençoe.